Pode vir Sabalate, pode vir Tobias, pode vir Uau. Gessém. A obra, quando é de Deus, ela não para, Yang. Não tem ninguém. Ouça esse podcast com essa moça. Olha a sabedoria dela em pronunciar a palavra de Deus. Compartilhe, deixe nos comentários qual é a sua opinião e vamos lá para o vídeo. Sobre criança e adolescentes pregando, foi algo que eu tenho dentro de mim. Porque muitas crianças, pregadores, pregadoras, elas não têm um mentor de Deus. Uma pessoa que está ali para instruir, uma pessoa que está ali para ensinar. Porque eu acredito que criança possa sim estar em cima do altar. Eu acredito que um adolescente possa sim estar ali pregando, ministrando o evangelho. Mas algo que deve ser além disso é eles terem o discernimento do Espírito Santo. Ter um mentor, alguém ali para instruir. Porque realmente, algo que eu carrego dentro de mim, que o pós-altar é cruel. O pós-altar é cruel. Cruel demais, porque, como eu disse, inclusive voltando um pouco a partir das dificuldades que eu enfrentei, por que eu falei da minha idade? Porque muitas crianças estão ali, falam coisas, pessoas em cima do altar, até adultos. Sim. Até adultos falam algumas heresias, algumas besteiras. Quanto mais adulto, quanto mais criança. Exato, sim. Quanto mais criança que não tem um discernimento para estar ali, alguém estudando e fala assim, ó, a Bíblia é assim, assim, assado, não, em cima do altar tem que ter reverência, tem que ter respeito, porque tem coisas que não se fala em cima de altar. Principalmente lavar roupa suja. Lavar roupa suja não é em cima do altar. Sim. Então a gente tem que transmitir isso para crianças, ministrar, falar assim, devemos pregar a palavra de Deus, e o que passar disso é procedência maligna. Sim, levar o altar a sério. Levar o altar a sério. Então, como eu disse, repito e afirmo, criança Uau. pode estar em cima do altar desde que tenha um mentor, para ter um mentor de Deus. Um mentor de Deus para estar ali instruindo e ensinando como que funcionam as coisas com Deus. Porque o altar não é brincadeira. Um fator que encaixa nessa questão que você falou agora é justamente a frase que é ouvida com uma certa frequência quando a gente fala desse assunto, por exemplo, da criança que prega, que ministra, é aquela frase, criança tem que brincar. É uma frase que é usada no modo geral para toda vez que você pode olhar. O Brasil, ele é um país assim repleto de toda hora vem um pregador mirim, Deus levanta alguém, um menino de 10, 11 anos aparece pregando, e toda vez que uma criança é levantada, a gente ouve isso, ó, a criança ela tem que brincar. De um certo modo, isso tem as suas verdades, e eu queria entender, na sua vida, como é a separação? Você tem infância no sentido de os seus pais, eles têm essa preocupação para que você seja a moça que está no altar pregando, que prega, que canta, mas que também quando desce do altar você tem a sua rotina, tem a sua infância, você tem as suas amiguinhas, você brinca, anda de bicicleta. Como que é isso na sua casa? Bom, vamos por partes então. Na minha casa, eu ando de bicicleta, eu vou, brinco, me divirto, vou pro shopping. Você é Livre. Eu ia falar assim, ó, você é criança, mas eu não consigo te Sim. ver como uma criança, tá? Eu a pré-adolescente, mas como criança eu já não vejo. Então, eu sou aquela menina, uma adolescente, eu tô vivendo essa minha pré-adolescência. É Uhum. que o povo confunde, né? Pré-adolescente, adolescente, a gente Sim, fica sem entender. sim. Mas então, eu tenho essa minha infância, meus pais sim têm uma preocupação, não pelos meus pais, mas os meus irmãos, minhas cunhadas, eu brinco, eu chego lá com os meus sobrinhos, eu brinco da maneira que eu posso, tem horas que eu tô cansada, sim, mas sempre que eu posso, tô lá pra brincar com eles, pra me divertir, porque não é sobre religiosidade, não é? Porque quando o povo fala que o lugar de um menino é brincando, porque eles não querem ouvir as verdades que nós temos para dizer. Porque Deus, ele toma muita posse das crianças. Por quê? Porque a criança, por elas serem puras, elas têm a sensibilidade que muitos adultos não têm de falar a verdade e de ouvir a verdade. Então, ou seja, muitos adultos, eles não querem ouvir aquilo que as crianças têm para dizer. E uma frase que é dita há muitos e muitos anos atrás e que prevalece até hoje é que se os adultos não quiserem falar, Deus levantaria as crianças. E chegou essa hora.
Sim. Chegou essa hora das crianças serem levantadas para instruir a verdade, falar a verdade, pregar a verdade. Mas como eu disse, tem que ter o discernimento? Tem. Mas eu não posso impedir uma criança de pregar. Eu não posso impedir uma criança de louvar a Deus, porque essa é uma fase, Yang, que, meu Deus, elas estão muito sensíveis e que está Sim. sendo ali instruído um caminho. Então, se ela quiser pregar, deixa ela pregar. Apenas instrua ela, mas deixa ela pregar, deixa ela cantar, para que quando ela for mais velha, ela não olhar e falar, mas não me deram liberdade. Porque essa é a hora que o coração queima, para que depois essa chama não venha se apagar. Porque para acender essa chama é vapt-vupt, mas para apagar também, Yang. É. E a tendência geralmente é, depois que passa ali, entra na mocidade, né? A tendência é essa. Se não tá muito firme ali com Deus, se o jovem não tá muito firme, não tem a clareza daquilo que quer pra vida, acaba que às vezes sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor, que é Sim. algo que a gente vê muito, né? Existem muitos filhos de pastores que estão em presídios, existem muitos jovens que faziam parte de grupos na igreja e hoje simplesmente eles não estão mais, eles estão perdidos, justamente por esse ponto que você falou. E é legal, Aninha, por exemplo, a gente abordar esse assunto, porque eu sou um cara que eu sou a favor, eu acredito mais do que ninguém, que quando o altar ele te chama, o altar ele não pergunta a tua idade. Quando o altar te chama, ele não pergunta a sua idade. Tem criança que foi chamada de fato, você percebe, você vê que não é uma cópia, não é alguém que está copiando uma outra pessoa que viu. Tem realmente criança que você olha e vê que tem sede pela palavra, gosta de orar, gosta de estar no meio de adultos falando sobre a Bíblia, falando sobre a igreja. Isso é nítido. Então, eu sou esse cara que eu acredito 100%. Mas é legal a gente ter esse diálogo justamente para a gente ver a sua maturidade. Pra gente ver isso, a sua maturidade, que você é uma moça que, apesar de ter os seus 15, 16 anos de Isso. idade, eu já ia te dar um ano a menos. Apesar de você ter os seus 16 anos de idade, você é uma pessoa que está completamente inserida. E aqui nos bastidores, a sua mãe falou algo pra mim que eu achei assim muito interessante, né? Eu quero até trazer aqui. Eu achei bem legal que a sua mãe falou assim que ela pergunta pra você, filha, você quer pregar? Isso aqui é o que você quer? Dando a você o direito, a opção de falar, não, mãe, eu não quero, ó, eu não quero pregar, não é isso que eu quero estar em casa. Você tem na sua casa a opção de você, ó, mãe, não é isso. E você escolhe pregar, é porque de fato você leva isso a sério. Isso você já entendeu que é a sua vida, é o que você nasceu pra fazer. Com toda certeza, André. Com toda certeza, porque tanto que até hoje as pessoas me perguntam, Ana Júlia, você gosta mais de pregar ou mais de cantar? Ou de cantar. Pregar. Pregar porque pregação, ela para mim, ela queima no meu coração de uma forma muito forte. Porque como você falou, eu sim tenho a opção de dizer sim ou não. Eu tenho a opção do não, Sim. mas eu não escolho o não. Porque o altar, ele assim para mim, ele me restaura. Uau. Ele me quebra, ele me regaça todo, porque eu acredito que Uau. quando a presença ela entra, ela não nos gloria, ela nos constrange. Sim. Então, quando eu tô no altar, é um momento que ali a gente é quebrado, é um momento que a gente é moído, é um momento que a gente reconhece as nossas transgressões, mas ali Cristo, ele nos faz um vaso novo, como em Jeremias 18, se não me engano, que Deus olhando e falando assim para Jeremias, desce a casa do oleiro. E lá te vi falei, uau. o oleiro fazendo a sua obra. E eu vejo isso não apenas na casa de Israel, mas eu vejo isso no altar. Ele nos quebrando, nos moldando, mas fazendo de novo, restaurando de novo. Porque eu acredito, porque foi como você falou, quando o altar ele nos chama e quando a gente está apto para receber esse chamado, para receber essa proposta. Do e altar, quando a sim. gente vem, a gente agarra. E quando a gente quer, é impossível dizer não. É igual a Valesca canta, né? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção. E eu acho isso lindo, porque é impossível dizer não. Sim. Não tem como dizer não pro chamado.
Não tem como dizer não para uma obra missionária. Porque quando Deus ele nos chama alguém, por quê? Veja bem, Deus ele nunca vai botar um propósito no nosso coração que não tenha nascido do altar primeiro. Então, Uau. quando esse desejo Uau. ele nasce no altar, Yes. não Já nasceu tem- no coração dele. nasceu no coração de Deus, filho. Pode vir Sabalate, pode vir Tobias, pode vir Uau. Gessém. A obra, quando é de Deus, ela não pare, Yang. Não tem ninguém que pare. Por isso que quando o povo fala, ai, tira essa criança daí, bota ela uma boneca com um carrinho na mão. Gente, eu não me preocupo, por quê? Porque se Deus levantou, ele tem capacidade para sustentar, ele dá sustentabilidade do projeto, Yang. Sim. Quando Deus ele fala com Abraão, fala assim, Abraão, vou te fazer pai de uma grande nação. Quando ele fala, vou te fazer pai de uma grande nação, Sara já estava em uma idade avançada. E quando ela gera o Isaac, ela não apenas gera, como tem uma gestação saudável, e te digo mais, ela amamenta. Porque Deus vai dar a sustentabilidade do projeto. Deus, ele se responsabiliza pelos projetos dele, Yang. Deus, ele se responsabiliza porque Deus, ele não é homem para que minta. E nem filho do homem, meu caro ouvinte, para que se arrependa. Deus, quando ele promete, ele cumpre, não falha. E o nosso dever é apenas confiar E descansar. e descansar.